Mais um dia na arena de batalha. Bem, temos a batalha dos Kongs. King Kong de King Kong contra Kong de Kong. Ilha da Caveira contra Kong de Godzilla vs Kong. Então, quem vai sair por cima aqui? Bem, vamos descobrir. Certo, então na verdade tivemos algumas encarnações do King Kong que surgiram nesses últimos anos, começando lá em 2005 com King Kong de Peter Jackson, depois tivemos Kong, Ilha da Caveira e... Agora acabamos de ser surpreendidos com Godzilla vs Kong. Então meu cérebro genial ficou pensando, o que aconteceria se juntássemos todos esses Kongs em uma luta? Quem sairia por cima? Agora, obviamente, você não pode simplesmente jogar todos eles juntos em um ringue, porque o Kong gigante pisaria neles, simplesmente os destruiria, até mesmo o pequeno bebê Kong. Eu sei que pequeno é relativo aqui, mas ainda assim, então precisamos colocar todos no mesmo tamanho. Então agora, quem vence? Bem, vamos começar dando uma olhada na força. Agora, em 2005, Kong é capaz de sacudir e quebrar árvores só de se mover ao lado delas. Ele virou casualmente enormes estruturas de pedra ou troncos gigantes e quebrou facilmente grandes portões de madeira. Agora, enquanto tudo isso é muito bom, realmente impressionante. Provavelmente os feitos mais relevantes do Kong vão ser quando ele chegou à cidade de Nova York. Começou a causar destruição nas ruas, destruiu o teatro onde estava sendo mantido, quebrou a parte externa daquele prédio, destruiu vários carros e pulou em cima de veículos militares, esmagando-os. Ele até conseguiu arremessar aviões, rasgando-os ao meio. Então, em Ilha da Caveira, o Akon conseguiu arremessar árvores com força, derrubar helicópteros do ar, esmagá-los no chão ou até mesmo rasgá-los ao meio. Ele conseguiu dominar completamente e de forma consistente outros kaiju mais jovens. Depois ele enfrentou o grandão e também o dominou. Abrindo as mandíbulas e arrancando sua língua, todo tipo de coisa. Mas então chegou Godzilla vs Kong, e podemos ver o Kong adulto pela primeira vez. Ele conseguiu dominar completamente os Wabbats e outros kaiju também. Então, na luta dele com o Godzilla, bem, ele conseguiu fazer o grandalhão cambalear e até derrubá-lo. Mas para ser justo, nada do que ele fez foi suficiente para derrotar o Godzilla de vez. Tudo bem, é para isso que serve o machado. Então Kong enfrentou o Mechagodzilla 2, ajudou o Godzilla a dominar o grandalhão mecânico e desta vez, Kong e seu machado conseguiram derrubar o grandalhão de vez. Depois temos a durabilidade. E sim, o Rei Kong consegue aguentar todas aquelas mordidas dos V-Rexes. Ele consegue aguentar alguns tiros leves, mas ficou famoso por ter sido derrubado por aqueles biplanos. E para ser justo com o Kong, foram necessários vários tiros para derrubá-lo. Mas ainda assim, aqueles eram biplanos dos anos 1920 e armas dos anos 1920. Muito mais fracos que o poder de fogo das aeronaves atuais. Mas ao mesmo tempo, em Ilha da Caveira, Kong também não tinha a melhor durabilidade do mundo. Ele era tão grande que tiros não o matariam, mas dava para ver claramente que ele sentia dor. Provavelmente doía um pouco, e até machucou a mão quando tentou segurar um helicóptero. Agora, por outro lado, assim como King Kong se saiu muito bem contra os V-Rexes, Kong se saiu muito bem na luta contra o grande Skullcrawler, mas ainda assim, para alguém do tamanho dele, não foi tão impressionante. Já em Godzilla vs Kong, Kong conseguiu aguentar ataques do Godzilla e do Mechagodzilla, se levantar e continuar lutando, então ele está obviamente muito mais resistente agora do que era antes, mas... Ainda assim, vale a pena notar que a durabilidade é o ponto mais fraco do Kong. Ele não tem nenhuma armadura ou pele escamosa, como muitos outros monstros têm, ele simplesmente não tem. Então, ele não vai aguentar ataques tão bem quanto outros monstros e vai se machucar com mais frequência. Na verdade, parece que a durabilidade é mesmo o atributo mais fraco do Kong, não importa em qual filme ele aparece ou de qual versão do Kong estamos falando. Isso é engraçado. Nunca tinha notado, mas acho que é verdade. Ele dura tanto quanto um gorila teria se fosse aumentado para esse tamanho, o que faz sentido. Mas o King Kong não é necessariamente feito para ser tão resistente. Com braços longos, ele foi feito para velocidade e agilidade. Tipo, olha a luta do King Kong contra os 3 V-Rexes. Esses dinossauros eram predadores alfa na Ilha da Caveira, maiores, mais rápidos e mais fortes do que seu descendente, o
T-Rex. E é hipotetizado que essas feras eram o que o T-Rex poderia ter sido, se tivesse sido permitido crescer, evoluir, sem ser contestado pelos últimos 65 milhões de anos. Mesmo assim, Kong conseguiu lutar contra 3 deles ao mesmo tempo. Ele geralmente fazia isso usando sua velocidade e agilidade, saltando, desviando e se abaixando para mantê-los afastados até derrotá-los. Para tornar isso ainda mais impressionante, King Kong fez tudo isso enquanto defendia Anne, e ainda a segurava em um de seus membros o tempo todo. Kong também conseguiu fazer a transição para a cidade com bastante facilidade, chegando até a conseguir desviar dos tiros enquanto fazia isso. Pouco vimos da velocidade e agilidade de Kong em Ilha da Caveira, exceto quando saltou sobre um helicóptero e enfrentou o grande rastejador de caveira. Já em Godzilla vs. Kong só se abaixava, desviava e corria para todos os lados tentando evitar o sopro atômico de Godzilla. É isso que temos. É isso que eles são capazes de fazer. Quem vai sair por cima? Bem, na verdade eu acho que Kong. A Ilha da Caveira fica em último lugar porque ele é um bebê. Ele é uma criança pequena. Acho que ele não vai se sair bem contra 2. Gorilas adultos totalmente crescidos, quero dizer, ele teve dificuldades na luta contra o grandão. O King Kong derrotou 3 dinossauros do mesmo tamanho ao mesmo tempo. Um Kong adulto lutou contra o Godzilla, alguém que está em um nível muito acima de qualquer rastejador de caveira. O Kong bebê ficará em último lugar. Um King Kong aumentado pode derrotá-lo, e obviamente uma versão mais velha, sábia e experiente dele mesmo também poderia vencê-lo. Agora que a luta principal é entre Rei Kong e Kong. E ali, eu acho que é o Kong. O Rei Kong vencer 3 dinossauros ao mesmo tempo é muito impressionante. Nunca vimos o Kong ter que lidar com tantos kaiju de uma vez só. Mas para os propósitos dessa luta, isso não importa muito. Quero dizer, eles não estão lutando contra 3 dinossauros. Eles estão lutando uns contra os outros. E eu acho que Kong apresenta um argumento muito mais forte, conseguindo vencer essa luta principalmente porque ele usa armas. Quero dizer, mesmo se tirarmos o machado dele, ele ainda vai se virar com o que estiver ao redor. Isso é simplesmente uma característica inerente ao personagem dele. Kong usa armas nas lutas. E se você tem 2 gorilas em uma luta, onde eles são igualmente fortes, igualmente resistentes, igualmente rápidos, mas um pode usar armas e o outro não, um carrega um machado de guerra gigante e o outro só usa os punhos, adivinha qual deles eu escolheria? Sim, é o cara com a arma. Essa é realmente uma luta super legal, fico feliz por ter pensado nisso, então parabéns pra mim. E eu acho que o Kong de 2005 pode dominar o Kong bebê em algumas partes dessa luta, mas definitivamente acho que ele encontrou seu igual com o Kong adulto grandalhão. Então é isso, né? O King Kong de Godzilla vs Kong, o Kong adulto grandalhão é quem sai por cima aqui. Ele vence, mas o que vocês acham? Eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Então comentem aí embaixo quem vocês acham que vence essa luta. Kong, Kong ou Kong? Também não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações do Danko. E eu vejo vocês na próxima vez.